Noiva Adriana. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida deste casal, porque eu sei que o Senhor tem pressa com eles, porque grande é a obra. Confirma o ministério deles a cada dia. Usa eles, Senhor. Que essa palavra venha, que essa semente venha cair em terra fértil e venha produzir frutos e frutos com abundância. Amém? Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Então, eu vou... Sou meio tímido, né? Mas vamos lá, vamos soltar a voz aí. Então, pedi para vocês abrir a Bíblia de vocês em João 10, no versículo 11. Jamais. E acharam aí, galera? E tá feio. Então eu vou ler aqui, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. Até aí. Amém. Podem se aceitar, por favor? Vou começar com essa parte aqui, mas eu vou indo para frente. Então, eu estava falando com o Senhor, aí o primeiro livro que quando eu aceitei Jesus foi o livro de João, que eu li ele todinho. Li até na Bíblia Azul. E quando eu passei por essa parte, me marcou muito. Eu fiz até uma moça sobre isso. Porque assim, quando Jesus fala que ele é o bom pastor e dá a vida por suas ovelhas, ele prova isso. Mais para frente eu vou mostrar como ele prova isso. E lá de antigamente já havia sido profetizado que ele provaria isso. E eu vejo tipo assim, uma coragem e um amor tão grande dele por nós que é difícil de falar. Porque assim, muitas vezes a gente só fala, a gente não cumpre. A gente fala muitas coisas e não cumpre. O Senhor sabia pelo que ele ia passar, sabia que não seria fácil, sabia que sentiria muita dor, que seria humilhado. E assim, ele era Deus, ele é Deus. Ele era 100% carne, 100% homem e 100% Deus. Então ele sentia como a gente sentia, pensava como a gente pensava. Um pouco antes dele ser crucificado, ele chegou a ter uma tristeza que quase o matava. Eu vou voltar aqui quando falam da profecia que vai acontecer com ele, e depois eu vou falar o que aconteceu. Mas na profecia já fala. Quem quiser acompanhar, está no livro de Isaías. Isaías 53. Isaías 53, 3. Eu vou ler para vocês. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. E foi sepultado ao lado de criminosos. E foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum. E nunca tivesse dito uma só mentira. Para concluir,
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não estou achando agora, mas eu vou deixar esse pedaço para concluir. Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa. E verá os seus descendentes, e ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Então o que acontece, galera? Jesus passou por tudo isso. Isaías, ele tem quase 600 anos, 700 anos antes de Cristo. Não tinha como ele ter essa revelação se não fosse o Espírito Santo. O livro de Isaías, ele é todo feito por revelações do futuro. O que acontece? Tem uma parte que ele fala que Jesus foi desfigurado. Tem outra parte que ele fala em Salmos que os ossos deles foram todos quebrados, que ele, os ossos dele rachou. Ele passou por tudo isso. E quando ele foi para ser condenado, as pessoas que tinham aceitado ele, quando ele foi a Jerusalém com varas e coisas, dizendo Rosana, Rosana ao Senhor, foram as pessoas que o crucificaram. Mas o que eu penso disso tudo? Que o Senhor tem um grande amor, o Senhor tem uma grande coragem. Um pouco antes de eu vir, eu passei mal, eu fiquei meio assim, eu fiquei com frio na barriga. Eu já tive contato com pessoas algumas vezes quando eu era do mundo. Mas mesmo assim a gente fica com frio na barriga, a gente fica com dúvida. E quando eu era do mundo, que eu tocava com meus amigos, a gente ia pra show, ia na chuva, ia com frio, ia com fome, muitas vezes ficava esperando para ter uma chance. E quando é para Deus, a gente faz questão. Se a gente tem uma dor de cabeça, a gente não quer participar. Se a gente tem uma dor no corpo, a gente tem medo. Porque quando a gente serve a Jesus, como minha mãe me falou, quando eu tinha aceitado, servir a Jesus é doloroso. Você vai passar por lutas, você vai passar por aflições, mas é prazeroso. Um pouco mais para frente, ele fala assim: Então agora vocês creem, pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim não vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E eu digo isso para estarem unidos comigo. Vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outra tradução, ele fala no mundo 3 aflições, mas ele venceu o mundo. Então não tem como a gente falar que a gente vai ter um sofrimento ou que a gente vai ter uma dor tão grande, porque ninguém sofreu mais que Jesus, ninguém passou por mais coisas que ele. Muitos de nós, acontecem algumas coisas, mas é o que a gente planta, é o tratar de Deus na nossa vida, mas ele era inocente, ele não era culpado, e ele carregou os nossos pecados, ele carregou a nossa culpa. Então eu acredito que a gente tem que ter coragem para servi-lo, a gente tem que ter uma convicção, e eu fui tendo essa convicção cada dia mais. Eu sabia que Jesus existia, eu sabia que Jesus era real, mas no meu coração eu não tinha essa convicção de falar: Jesus é real, ele nasceu, morreu e sofreu por nós, mas eu não tinha essa convicção. E fiquei com medo quando minha mãe me falou isso, que a gente vai passar por algumas coisas, que a gente vai ter provas. Mas depois eu li essa parte aqui, e essa parte me marcou muito, porque ele fala: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou com vocês. Então não tem nada que você vai passar que você não possa suportar. Mais pra frente um pouco, em Marcos 8:34, ele fala assim: se você quer me seguir, se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Tomar sua cruz e negar a si mesmo não é fácil, porque quando você vem para a igreja, você é uma pessoa. Quando você vai se relacionando com Cristo, você torna em outra. Tem coisas que ele mudam em você, mas como minha namorada Adriana falou, tem coisas que são dolorosas. Tem coisas que você plantou, e esse seu plantar não vai ser fácil de você se livrar dele, mas também não há sofrimento que dure para sempre. Você tem que provar seu valor. Você tem que mostrar para Cristo que você quer verdadeiramente, que você abriu seu coração e quer viver com Ele, que quer ter uma nova vida com Ele. Alguns dias atrás eu estava um pouco aflito, porque eu passo muitas lutas, mas não tem quem não passe. E eu sempre abro minha Bíblia e falo com Deus, peço uma resposta, peço alguma dica, alguma coisa que fale no meu coração. E eu estava nesses dias, aí eu peguei e abri no Salmo 145, e ele disse assim: o Senhor é bom, o Senhor dá tudo o que precisa, e Ele ajuda todos aqueles que pedem sua ajuda de todo o coração e com sinceridade. Mateus 7:7. Bate na porta, insiste, procura. Quanto mais você procurar, mais chance dela tem para se abrir para você. Então não adianta, é coragem, é determinação, é você correr atrás mesmo, é você seguir em frente. Não vou mentir que vai ser fácil, que vai ser só flores. Muitas vezes você vai se ajoelhar e vai ser chicoteado. Muitas vezes você vai tomar na cara por causa dos outros. Mas o Senhor falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Foi dos últimos mandamentos que Ele deixou. Então o que acontece? O que eu falo para vocês? Tenham coragem, velho.
Segue em frente, nunca desista. Espera o tempo de Deus, espera o tratar de Deus com cada um. Nunca baseie sua dor ou sua vida na de outra pessoa, porque Deus tem um tratar com cada um. Mas eu falo para vocês, Jesus sofreu muito, Jesus passou muitas coisas, todos conhecem as histórias. Que ele já começou sendo espancado, depois foi para casa dos sacerdotes, apanhou mais lá, depois ele foi a Pilatos, os caras, na hipocrisia, na falsidade, mandou crucificar ele sem ter pecados, até o Pilatos sabia que ele não tinha. Depois ele foi, voltou, e eles não quiseram ouvir porque os sacerdotes compraram eles. Aí ele foi mandado ser açoitado. Depois que ele foi açoitado, eles pregaram uma coroa de espinho nele. Se você reparar, você passa a mão assim na sua testa, quando você bate ele em algum lugar, é um dos lugares que mais dói. Sua testa, assim, se você pegar, é um lugar que, tipo assim, imagina furando com espinhos, é um lugar que nem dá para se descrever a dor, porque na face é onde mais dói. E além disso, eles tiraram a roupa dele, colocaram uma capa vermelha nele e ficaram batendo nele com um cano. O que acontece? Ele era o nosso Deus, cara. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele se esvaziou, se fez maldito para poder salvar nós. Porque Deus não precisa da gente. Porque a gente que precisa de Deus. Mas Ele, com seu imenso amor, como Ele falou lá atrás, que era o pastor que dava vida pelas suas ovelhas, Ele foi e provou. Ele passou por tudo. Ele suportou. Ele não deu um pio. E quantas vezes que a gente passa por uma aflição, a gente passa por alguma coisa e fala mil e uma coisa, reclama, faz uma coisa que é pequena, uma tempestade, um copo d'água, e nunca lembra assim, nossa, e o que Jesus passou? O que Jesus sofreu por nós, sendo inocente, sem pecado, sem erros. Mas aqui vai uma coisa boa para vocês, irmãos. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E hoje ele vive. Eita Deus, aleluia! E aqui ele fala que assim que ele, não vou ler para vocês, mas se vocês quiserem acompanhar, que quando ele ressuscita, a primeira que ele encontra é Maria Madalena. É uma mulher que não era diferente de muitos de nós, que tinha uma vida errada, que tinha uma vida torta. Mas quando teve um encontro realmente com Jesus, ela mudou sua vida, ela se tornou uma pessoa melhor, se tornou fiel. Ela ia com os discípulos, com o seu próprio dinheiro. Às vezes a gente mede esforços, falando, não vou gastar isso com a igreja, não vou fazer isso, eu não vou em tal lugar. Mas ela gastava o dinheiro dela para seguir, ela ia nos lugares que eles pregavam. Ela fazia tudo pelo seu próprio gosto, pelo seu esforço e por amor a Cristo. Então, o que acontece? Qualquer pessoa que se encontrou com Jesus antigamente, indo para essa parte, não tinha uma vida certa. Não era perfeito. Você pode ver que a Bíblia como um amigo meu me falou, a Bíblia é um livro, tirando Jesus, que fala de pessoas erradas que tiveram um encontro com Deus e se tornaram pessoas melhores. Nenhum deles adianta falar que eles eram santos, que eles eram dignos, que não eram. Todos eles foram pessoas erradas que passaram por uma mudança e alcançaram a Cristo. Então o que acontece? Se você quer realmente, Cristo vai mudar a sua vida. Se você permitir, Ele vai se revelar a você, Ele vai se mostrar a você. Mas tudo tem um tempo, tudo tem que ter uma certa paciência, porque a gente não começa de coração, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando. Mas tem coisas que a gente tem que mudar em nós mesmos, tipo personalidade, tipo o seu jeito de ser, tipo o seu humor, tipo Jacó. Ele era enganador, ele tinha esse nome. Mas aí ele foi indo, foi mudando, até o ponto que Deus deu o nome para ele de Israel. E ele foi um dos que a promessa se cumpriu através dele. Então o que acontece? Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar quem você é. Basta você se entregar, basta você ter paciência. Se você tem um pecado, se você tem um erro, fica tranquilo, entrega para Deus. Porque Ele sabe quem você é, não adianta você se esconder se você fingir ser uma pessoa que você não é. Não adianta você dizer, Senhor, eu sou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tipo, não tenho vício, não tenho nada, mas cada um tem um pecado, cada um tem uma coisa. Que nem no filme que eu assisti, uma parte que Paulo fala para um soldado romano lá, o soldado romano fala para ele, somos homens livres. Porque eles eram livres, né, por servir ao Império Romano, mas o Paulo falou, não existe homens livres, não existe liberdade sem Cristo. E tem uma parte que Cristo fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, longe de Cristo, não existe liberdade. Longe de Cristo não existe felicidade, não existe nada de bom. E é a parte que eu vou falar agora, eu só falei de coisas ruins, mas agora eu vou falar um pouco de coisas boas. Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, hoje Ele está vivo. Hoje Ele cuida de você, hoje Ele intercede por você, Ele te dá tudo o que você precisa, é só você pedir. Teve uma irmã na igreja que ela contou o testemunho dela, como ela pediu um carro, da cor que ela pediu, do modelo que ela pediu, Deus abençoou. Então saiba pedir as coisas para Deus, saiba falar com Deus, Deus quer te ouvir, Deus quer estar com você, Deus quer te amar. Você deve amar Ele como Ele te amou, entregar sua vida, entregar tudo, entendeu? Não pensar se você vai sofrer, se você... O
que vai acontecer com você, porque quanto maior for seu sacrifício por Cristo, maior vai ser seu galardão, maior vai ser sua coroa. Agora, se você fugir, se você ficar com medo, Deus não gosta dos covardes. Como a pastora falou, eu acredito que Jesus gosta de pessoas determinadas, de pessoas como Pedro. Pedro, ele vivia metendo na cara. Você pode ver que fala muitas vezes dele na Bíblia. Ele era grilado, ele era estourado, ele tinha um humor, uma personalidade forte, mas mesmo assim ele era atirado, ele metia a cara. Ele sempre falava, na hora que Jesus andou sobre as águas, ele falou: mestre, eu posso ir até a ti? Falou que cortou a orelha do soldado, não sabia bem o que fazia, mas mesmo assim Deus transformou ele, e ele depois se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Então o que acontece? Não importa seu começo, o que importa é seu fim. O que importa é o que você vai se tornar, o que você vai virar para Deus. E Deus quer um plano com cada um, Deus quer uma vida com cada um, porque assim, uns dias atrás o Senhor me falou, eu morri na cruz, e quando eu estava morrendo na cruz, eu sabia que você precisaria de mim, eu sabia que eu estaria aqui para te ajudar. Então tem muitas situações que a gente está dentro dela, que a gente não vai sair, que a gente não vai mudar, você não vai conseguir se desdobrar quem você é e se tornar uma pessoa melhor. Mas aprenda com Cristo, aprenda com um bom pastor, aprenda a ser melhor, aprenda a amar o próximo, aprenda a ter coragem, aprenda a se entregar, aprenda a confiar, aprenda a deixar tudo nas mãos de Deus, porque Jesus era Deus e mesmo assim ainda é Deus, ele deixou tudo nas mãos do Pai, fazer tudo como o Pai falava. Ele falava: minha comida é a vontade de fazer meu Pai, essa é a minha comida. Então a gente tem que ser assim. Eu não falo você ser fanático e tá assim e tal, mas você fazer de Deus a sua prioridade, a sua primeira coisa, o seu amor, o seu Deus, cara. Porque Deus é isso, Deus é tudo, Deus é o centro. E eu falo por experiência própria. Depois que eu comecei a colocar Deus no centro, Deus me presenteou com a namorada, Deus me presenteou com o emprego, Deus me presenteou com músicas, Deus me presenteou com sabedoria, Deus tem me presenteado com tudo. E como eu sempre falo para o meu amigo, a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá. A gente vivia falando de fazer paz, mas a nossa paz era excluir algumas pessoas, era ter briga com algumas pessoas, porque tipo assim, não dá para agradar todo mundo. Mas quando você serve a Deus, você não agrada a pessoa, mas você também não tem mal com a pessoa. Se comete um erro, você pede perdão. Mas não, acreditava fazer a paz, mas sem ser a paz, uma paz que era feita de guerra. Então o que eu falo? Nesse mundo não existe paz, mas existe a paz do Senhor Jesus. E voltando na parte das aflições, o mundo já é uma aflição. Então a gente tem que ter bom ânimo. Vocês podem ver que agora está mudança, é calor demais, é frio demais, é política, é corrupção, é criminalidade, é crianças se corrompendo, é sexualidade, é mudança de gêneros, é muitas coisas. Mas se você parar de olhar para Jesus e começar a olhar para isso aí, você vai tropicar na hora. Porque ele já falou que você teria aflições no mundo. O mundo não é o lugar onde a gente vai morar, ele vai trazer um novo reino. Então esse mundo aqui não tem o que mudar. Você pode fazer umas coisas ou atitudes que tornarão a sua vida melhor e a vida de outras pessoas melhores. Mas a melhor atitude que eu falo para vocês, para concluir, sobretudo, é você falar do amor de Jesus, é você falar de Jesus. Eu acho que não tem uma atitude melhor, não tem uma resposta melhor para problemas que você falar para Jesus. Não precisa dar discursos ou coisas de moralidade, nem o que as pessoas devem ou não fazer. Só falar: cara, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Jesus te ama, Ele quer ficar com você, Ele quer estar com você. Anunciar. E concluindo, a nossa missão é essa. Porque Ele deixou isso para nós. E está escrito na sua palavra. E aqui vai. Deixa eu só achar. Amém, Jesus. Santo, Aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece a Maria Madalena, ele aparece a 2 discípulos no caminho, ele fica com os discípulos mais 40 dias. E antes dele subir ao céu, ele fala assim, ó: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, e depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito do Pai. Então,
Deus deu o caminho. Não precisa ter medo, não precisa ter dúvida. Vamos anunciar o Evangelho, vamos falar para as pessoas que mal algum atingirá a gente. Você pode tomar veneno, você pode pegar em cobra, as pessoas podem tentar fazer ciladas para você, podem fazer tudo, mas nada vai te impedir. E aqui fica a mensagem, a última coisa assim que dá para frisar: se você crer e for batizado, será salvo. Agora quem não crê já está condenado. Então não adianta a gente pensar, eu não preciso de Deus, eu estou com Deus, minha vida está de boa. Eu pensava isso também, falava, quando a minha namorada me falava, Adriana, quando a minha namorada Adriana me falava, eu falava, não, eu estou com Deus, eu conheço Deus, porque eu já tive experiência de Deus desde criança. Mas aí eu falava, eu estou com Deus, mas aí eu estou bebendo, aí eu estou no mundo, aí eu estou indo para lugares que não prestam, mas eu estou com Deus. Aqui e ali, quando eu preciso, eu lembro dele, eu faço uma oração, eu peço para ele me ajudar. Eu sinto no meu coração, mas eu não estou com Deus de verdade. Estar com Deus é você dedicar a sua vida para Ele, é você mudar a sua vida. Eita, e era assim que ela falava. Você Deus, está com Deus. Não adianta você falar, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Até o diabo acredita em Deus, até o diabo sabe quem é Deus. Mas tem que crer, tem que ser batizado, tem que mudar a sua vida. Eu não estou falando para você já aceitar Jesus aqui na frente, depois de chegar e batizar. Não, você ter convicção no seu coração que Jesus é o Salvador. E como Paulo fala, se com a boca confessar e credes no coração que não há outro salvador além de Jesus, você já está salvo. Mas tem que crer, tem que ter convicção no seu coração. A cada dia mais, que Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso aí, galera. Amém. É o Senhor Jesus. Aleluia!